grande privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã para estar falando do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, nessa manhã, nós somos privilegiados em poder estar falando dessa palavra, e você também é privilegiado por estar ouvindo essa palavra. Talvez você não consiga perceber a grandeza do que está acontecendo aqui, mas por essa palavra que nós estamos falando, por essa palavra que está saindo o som nessa caixa, por cada letra dos louvores que estão sendo entoados aqui, para que nós pudéssemos estar aqui, Jesus Cristo teve que morrer. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário para validar o que nós estamos fazendo aqui. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, nós estávamos perdidos e essas palavras estavam inválidas. Então eu quero falar com você nessa manhã, quero chamar a sua atenção, pedir pelo menos um minuto da tua atenção, que eu quero falar com você sobre a oportunidade de 3 encontros que todo ser humano tem para ter com Jesus enquanto passa por essa terra. 3 oportunidades de encontrar com Jesus que todo ser humano precisa ter enquanto passa por essa terra. A primeira oportunidade, ela é oferecida. A segunda, ela é opcional. E a terceira, ela é obrigatória. Eu quero deixar para o início dessa palavra um texto da palavra de Deus, onde está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, aonde vai dizendo: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura nenhuma ou alguma encoberta diante do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas, patente aos olhos daquele que temos de tratar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos que estão ao alcance da nossa voz, eu quero dizer para você que todo ser humano, ele tem a oportunidade de ter 3 encontros com Jesus enquanto ele passa por essa terra. A primeira oportunidade que você tem de ter um encontro com Jesus é uma oportunidade oferecida, que é encontrar a palavra de Jesus. Para encontrar a palavra de Jesus, Jesus veio e trouxe essa palavra para oferecer à humanidade como sendo uma informação do céu, apresentando um plano de salvação que está sendo desenvolvido nessa terra, e que dentro desse plano há um chamado de Deus para a salvação de todo aquele que está sobre a face da terra. E ao mesmo tempo que há uma informação de que há um chamado de Deus para a salvação de todo aquele que está sobre a face da terra, há também um aviso de que aquele que não crê nessa palavra já está condenado. Porque a partir do momento que o homem desperta do estado de inocência e acorda para a consciência, ele já acorda no mundo dominado pelo pecado. E com você não é diferente. Então a primeira oportunidade que é oferecida de Deus para o homem é a sua palavra que percorre a terra. Ela está sendo oferecida em todos os lugares. Deus, ele está oferecendo a sua palavra, nos becos, nos valados, nas favelas, nos palácios, no deserto, no vale, nas grandes cidades, nos campos. A palavra de Deus, ela está percorrendo a terra como sendo uma oportunidade para o ser humano entender que as coisas visíveis que nós estamos vendo mostra que há um Deus invisível que criou e que coloca todas essas coisas funcionando. Essa é a primeira oportunidade que você tem. A segunda oportunidade que você tem, ela é opcional, que é, depois de ouvir a palavra de Jesus, você encontrar Jesus dentro da palavra. Ela é opcional por quê? Porque se você, ao ouvir a palavra, a primeira oportunidade que você teve de ouvir,
você abrir o teu coração, isso é opcional, você abre se você quiser. Se você abrir o seu coração, o Espírito de Deus, ele vai no interior da tua alma, e ele vai mostrar para você que a palavra de Deus não é a palavra de um político. O Espírito de Deus, ele vai mostrar para você que a palavra de Deus não é uma ladainha, que a palavra de Deus não é um conto de fada, que a palavra de Deus não é uma poesia, que a palavra de Deus é uma palavra viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O Espírito de Deus, ele vai mostrar para você que Jesus, ele está nessa palavra. Porque onde tem uma pessoa que ao ouvir a palavra, desafia-se a si mesmo, abre o seu coração e quer receber de Deus a revelação das verdades contidas na palavra, o Espírito Santo, ele entra e convence o homem. O Espírito Santo, ele entra e mostra para o homem que Jesus Cristo, ele não é apenas um ser iluminado, ele é o Filho de Deus que veio a essa terra. Jesus não é só o maior homem que já viveu nessa terra, Jesus Cristo é o Filho de Deus que trouxe a salvação para todo aquele que nele crê. O Espírito de Deus, quando você abre o teu coração, ele entra no teu coração, ele mostra Jesus na palavra. Depois que você vê Jesus na palavra, que você começa a crer na palavra como sendo a palavra de Jesus, ele vai mostrando para você o estado que você está. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça e do juízo de Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque o homem que ele não é convencido pelo Espírito Santo, que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender e que os pés dele estão em direção ao inferno, ele pensa que está tudo bem. Ele pensa que está tudo bem. Talvez seja o teu caso. Talvez você pense assim: eu não preciso de Deus para nada. Opa, você precisou de Deus para ter o fôlego de vida. Você precisou de Deus para acender esse sol que nos ilumina. Você precisou de Deus para respirar o ar que você respira. Você precisou de Deus para você crescer. Você precisou de Deus para se alimentar. Você precisa de Deus e, além de tudo, a tua alma precisa de Deus. Primeira oportunidade é encontrar a palavra de Deus, e hoje você está encontrando a palavra. Segunda oportunidade, que é opcional, você abre o teu coração e você vai ver Jesus falando contigo nessa palavra. E a terceira oportunidade era obrigatória. Você querendo ou não, um dia você vai encontrar com Jesus. Você querendo ou não, um dia você vai encontrar com Jesus. Porque a Bíblia fala que um dia esse céu ele vai rasgar, as trombetas vão tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem na face da terra, mas estiverem andando com Cristo, serão arrebatados a encontrar com Jesus nos ares. Aqueles que não têm Jesus no coração, que morreram, ou que estão na face da terra, ainda não será o encontro com Jesus. Mas virá o dia que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará para prestar conta daquilo que fez nessa terra. Mas a Bíblia fala que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. A vontade de Deus é que nenhuma mulher se perca. O homem ele se perde. Sabe por quê? Porque ele fecha o coração. Deus ele bate no coração do homem, mas o homem insiste em fechar. Deus ele fez o extra de Deus para salvar o homem, mas pelo engano do diabo, o homem faz o extra que ele pode para endurecer o coração e não querer a salvação. Mas hoje, essa palavra que tem poder, porque ela é viva, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela vai em direção à tua alma para dizer para você: esse vazio, essa insegurança, essa incerteza que está na tua alma é um espaço, um vazio, um vácuo que Deus deixou na tua alma, que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus só vai entrar quando você ouvir, quando você crer, quando você querer. O Espírito de Deus
Ele vai entrar na tua vida, Ele vai virar a tua vida de cabeça para baixo, Ele vai tornar a lixeira do pecado, mas vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Então, com os olhos da fé, você vai ver que essa vida é apenas uma ilusão sem Deus, porque todo homem, toda mulher que está caminhando sem ter o nome escrito no livro da vida, talvez está sorrindo, talvez está comprando, talvez está vendendo, talvez está estudando, talvez está formando, talvez está viajando, mas sem perceber está numa embarcação que está indo em direção ao inferno. Mas hoje a cruz de Cristo, ela cruza o teu caminho. Hoje a cruz de Cristo, ela cruza o teu caminho. Hoje a palavra de Deus cruza o teu caminho. Sabe por quê? Porque ainda hoje o teu coração está batendo, o teu sangue está circulando, você ainda pode ouvir. E se você ouvir e você quiser, a fé, ela vem pelo ouvir, e o tal ouvido, porém pelo entendimento da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, nesta manhã, Ele está proclamando em alto e bom som. Quem quer entregar a tua vida para Jesus, dê um passo para Cristo, que Cristo dará um passo para ti. Talvez você tenha olhado para o horizonte e perguntado qual é o sentido da vida. Eu digo para você, Deus fez você para a glória do nome dele, mas o homem, por ceder ao engano de Satanás, caiu na teia de aranha que o diabo fez. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra, ela está percorrendo a terra, essa palavra, ela está circulando o mundo, mas hoje Deus afunila, hoje Deus estreita, hoje Deus marcou um encontro com você. Talvez você tenha pedido uma palavra de Deus, talvez você tenha pedido um sinal, talvez você tenha pedido socorro. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele pode estar rindo por fora, mas a tua alma está sedenta, porque sem Deus existem momentos de alegria, mas o estado de felicidade só é proporcionado pelo Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui em resposta do amor de Deus pela tua vida. Por isso, se você quiser entregar a tua vida para Jesus, venha cá que nós queremos orar por você. Neste momento nós estaremos louvando ao Senhor com alguns louvores, e se você quiser, venha até aqui que nós vamos orar por você, crendo que Jesus, ele vai perdoar os teus pecados e o teu nome será escrito no livro da vida. Vamos estar ouvindo mais um louvor.